Vamos continuar a nossa disciplina de bioprospecção de produtos naturais. Hoje é a nossa 10ª aula. Então, hoje nós vamos continuar falando a respeito da avaliação biológica dos produtos naturais. Hoje eu vou mostrar para vocês estudo, tá? Relacionado com a genotoxicidade. Então, vamos começar. Os estudos de genotoxicidade são testes in vitro e in vivo desenhados para detectar o potencial da substância sob investigação de causar mutações gênicas e alterações cromossômicas, tá? Então aqui vão ocorrer danos no DNA. Essa aqui é uma imagem onde nós temos a nossa molécula de DNA e aqui a ocorrência de danos na molécula, tá? Esses danos são provocados na molécula de DNA, mas eles ainda podem ser reparados, tá? Então são danos que ainda não estão totalmente fixados, ok? Quando a gente trata de estudo de genotoxicidade, trata-se bastante dessas moléculas, tá? Que atuam a nível de DNA, são capazes de provocar dano do DNA, mas esses danos ainda não foram fixados, tá? Eu vou mostrar na próxima aula um exemplo desse dano que já foi fixado, que aí a gente chama de mutagenicidade, ok? Então aqui são danos no DNA que não estão fixados, então ainda podem ser reparados pela célula. Período de observação. Na fêmea e no macho são de 14 dias ou mais. Quais vão ser os parâmetros que vão ser avaliados? Os testes devem ser capazes de revelar resultados claramente positivos ou negativos. Como nós estamos tratando de dano a nível de DNA, os resultados eles precisam ser muito conclusivos. Provoca dano? Sim. Não provoca dano? Sim. Tá? Você não pode ter essas coisas inconclusivas quando você trata de molécula de DNA. Alguns dos resultados dos testes não podem ser apresentados na forma de positivo ou negativo, tá? Após a aplicação das interpretações estatísticas. Portanto, são declarados inconclusivos. Esses resultados inconclusivos ou fracamente positivos, pode haver a necessidade da repetição, tá? Então, se você tem resultado inconclusivo, precisa ocorrer a repetição do ensaio com a modificação do protocolo. Como, por exemplo, você pode fazer uma alteração, espaçamento dos níveis da concentração. Os testes de genotoxicidade, eles devem ser capazes de avaliar o potencial que a molécula tem de causar danos no DNA, ok? Essa aqui é uma imagem mostrando um dos testes mais utilizados para avaliar a genotoxicidade, tá? Então aqui nós temos, esse teste se chama teste do cometa. Aqui nós temos, ó, uma nucleóide, é o nome, tá? Aonde, dependendo da quantidade de danos que uma molécula, ela causa na molécula de DNA, tá? Pode haver, durante esse processo, durante essa técnica, a formação de uma cauda. Aqui, a formação de uma cauda, uma outra imagem formando aqui uma enorme cauda, tá? E essa cauda, tá? Com esse nucleóide fica parecido com um cometa, por isso que dá esse nome de teste do cometa, tá? Essa cauda, ela deixa claro a quantidade de danos que foram causados na molécula de DNA. Vamos ver aqui pesquisas, tá? Que seriam exemplos de estudos, tá? De genotoxicidade. Aqui
estamos mostrando para vocês estudos que foram feitos com ratos. Machos de ratos, um insta adulto de 150 a 200 peso corporal. Os animais foram divididos aleatoriamente em grupo controle e grupo tratamento, tá? Então aqui nós vamos ter um grupo controle, tá? E 5 grupos tratamentos. Cada um dos grupos, ele contém 6 animais, sendo formado apenas pelos machos. Aqui ocorreu a administração do extrato do ilês paraguaiensis via oral, gavagem. Durante os estudos, os animais receberam alimento e água à vontade. Esses aqui são ensaios em vivo, então ensaios que são feitos em organismos vivos. Primeiro parâmetro que nós precisamos descobrir são as dosagens dos químicos. Foram feitos 6 grupos. Grupo 1, controle, exposto à solução salina. Grupo 2, extrato do ilês paraguaiensis na concentração de 0,5%. Grupo 3, extrato na concentração de 10%. Grupo 4, solução aquosa de vitamina na concentração de 40 miligramas por quilo. Grupo 5, extrato 0,5% adicionado com a vitamina C. Grupo 4, extrato aquoso da ilês paraguaiensis, 10% adicionado da vitamina C. Tá? Em uma tabela, grupo controle, solução salina. Grupo 2, o extrato na concentração de 0,5%. Grupo 3, o extrato na concentração de 10%. Grupo 4, solução aquosa da vitamina C na concentração de 40 miligramas por quilo. Grupo 5, extrato 0,5% adicionado da vitamina C e o extrato 10% adicionado à vitamina C no grupo 6. Procedimentos que foram feitos durante essa pesquisa. Então, primeiro, os ratos foram tratados via oral. Segundo, durante um período de 14 dias. Então, aqui os ratos foram alimentados todos os dias com o extrato, tá? Durante um período de 14 dias. Com o extrato da ilês paraguaiensis nas diferentes doses. Quarto procedimento, os animais foram anestesiados e realizou-se uma coleta de sangue da cauda após 24 horas da administração da dose, tá? Então aqui, ó, os ratos, tá? Nós seguramos os ratos, tá? Puxamos a cauda e pegamos uma agulha, inserimos na veia, no vaso principal que tem ali na cauda, inserimos a agulha, tá? Puxamos o êmbolo, tá? Para retirar o sangue. É esse procedimento que a gente faz para retirar o sangue dos camundongos e dos ratos, tá? Então aqui uma agulha no vaso central, puxa e retira o sangue. Após os 14 dias das administrações consecutivas, os animais foram anestesiados novamente e foi realizada a coleta do sangue para o teste. Então foi feita após 24 horas da administração do extrato e após os 14 dias de tratamento. Então após os 14 dias nós tiramos sangue novamente por punção caudal. Sexto procedimento, a técnica que foi utilizada, que é a mais utilizada para estudos de genotoxicidade. É a técnica do ensaio do cometa. Como que é feito essa técnica? Então eu vou descrever para vocês de uma maneira assim, bastante sucinta, tá? Lâminas de microscopia com agarose 1%. Então nós pegamos as lâminas de vidro de microscopia, tá?
colocamos a agarose com uma seringa, pegamos uma outra lâmina, colocamos no ângulo de 45 graus, tá? E espalhamos a agarose sobre essa lâmina, tá? Então essa lâmina vai ficar pré-preparada com a agarose, tá? Segundo ponto, uma alíquota de 20 microlitros de sangue, mais a agarose foi colocada nessa lâmina de microscopia pré-coberta com a agarose. Então aquele sangue que você retirou dos ratos por punção caudal, você coloca ele num vidro muito pequeno, tá? Num microtubo, se chama. Então você coloca 20 microlitros de sangue do rato nesse microtubo. Acrescenta a agarose, mistura. Depois você vai pegar essa mistura, tá? E vai derramar sobre a lâmina que foi pré-preparada com a agarose. Então derramou na lâmina e aí você vai cobrir ela com uma lamínula, tá? Que é uma lâmina muito pequenininha de vidro também. Coloca sobre, tampou, vai deixar secar. Depois que secou, você retira, tá, a lamínula. E aí você pode continuar os outros passos da técnica, ok? Então aqui a lâmina foi colocada e depois foi retirada. Essas lâminas, tá, já sem a lamínula, vão ser colocadas em cuba de vidro com solução de lise, tá? Então após ter sido retirada a lamínula, as lâminas vão ser colocadas numa cuba de vidro, colocou no interior, tá? Preencheu com solução de lise, tá? A solução de lise mais utilizada, tá? Então aqui, solução de lise. O cloreto de sódio, o ETTA, o triton e o DMSO, tá? É uma mistura de vários compostos e essa lâmina foi deixada durante 3 horas nessa cuba de vidro com essa solução de lise, tá? O que essa solução de lise vai fazer? Ela vai romper as membranas das suas células, tá? Então, tanto a membrana plasmática como a membrana do envoltório nuclear vão ser lisadas por essa solução de lise. E dessa forma, as moléculas de DNA que estavam lá no interior do núcleo, elas vão poder ser liberadas para poderem sofrer a eletroforese, por exemplo, que é o próximo passo dessa técnica, ok? Então a solução de lise é para romper as membranas. Essa aqui nós temos uma imagem mostrando esse ensaio do cometa. Isso aqui que é o microtubo, colocamos o sangue, colocamos a agarose, misturamos, colocamos numa lâmina pré-preparada com a agarose, colocamos lamínulas, tiramos lamínula e aí a lâmina vai poder ser utilizada, colocada numa cuba de vidro com solução de lise para sofrer o processo de lise das membranas. Uma outra imagem mostrando, tá, todos os procedimentos que a gente tem durante esse ensaio do cometa. Microtubo, sangue e agarose misturados, tá? São derramados sobre uma lâmina pré-preparada com agarose. Colocou-se aqui a lamínula, vai retirar a lamínula dessa lâmina, vai pegar a lâmina, colocar numa cuba de vidro que tem solução de lise. E aqui vai ocorrer a lise das suas membranas. O próximo passo dessa técnica do ensaio do cometa vai ser a eletroforese. Então as lâminas foram submetidas à eletroforese em tampão alcalino de pH 13 a 25 volts e uma corrente de 30 mA por 15 minutos, tá? Mas o que é uma técnica de eletroforese de DNA, tá? A eletroforese de DNA, ela vai separar fragmentos
DNA de diferentes tamanhos, tá? Então, ela separa esses fragmentos de DNA de acordo com o seu tamanho, tá? Aquele que é menorzinho, ele vai andar menos nesse campo elétrico. Aquele que é maior, ele vai andar menos. Então, maior andou menos, menor andou mais. Dessa maneira, ela vai conseguir separar esses fragmentos de DNA de vários tamanhos diferentes, tá? Após a eletroforese, as amostras foram neutralizadas. Então, precisam ser neutralizadas para neutralizar a solução de Elise, tá? E o tampão alcalino, que foi utilizado aqui na eletroforese, tá? E por último, elas vão ser fixadas em etanol, tá? E mantidas a 4 graus Celsius até a realização das análises. Esse aqui é uma cuba de eletroforese, tá? Onde ela está sendo ligada a um campo elétrico, tá? Aonde vai vir a montagem para permitir que os fragmentos de DNA eles sejam separados. O ensaio do cometa com todos os seus estágios. Microtúbulo com sangue e agarose derramado sobre uma lâmina preparada com agarose, tá? Coloca a lamínula, esperou secar, retira da lamínula. Pega a lâmina, coloca aqui numa cuba de vidro contendo solução de Lise, tá? Deixa por algumas horas para romper as membranas. Em seguida, a lâmina vai ser colocada nessa cuba de eletroforese, que é ligada a um potencial, tá? Vai ter um campo elétrico, vai conseguir separar os fragmentos de DNA de diferentes tamanhos, tá? No final, o nosso resultado final, nós vamos visualizar através do microscópio e nós vamos fazer a contagem de nucleóides, tá? Que é a estrutura que a gente vai encontrar aqui nesse tipo de ensaio. Por lâmina, no mínimo 50 nucleóides. A coloração, tá? Ela foi feita com brometo de etídio, tá? Por que precisa corar? Porque até aquele momento que a gente fez a eletroforese, tá? Os fragmentos de DNA, eles são incolores, eles são invisíveis. Então, a gente precisa corar eles para conseguir visualizar o resultado. A coloração que foi utilizada aqui foi a de brometo de etídio, tá? Depois, as lâminas vão ser analisadas no microscópio de fluorescência e nós vamos avaliar e detectar os nucleóides, tá? Que é aquela estrutura esférica, tá? Que possui fragmentos de DNA aderidos. Os nucleóides foram classificados de acordo com a migração dos fragmentos de DNA, tá? Então, essa aqui é uma imagem onde, comparando para vocês o que seria, olha, numa célula normal, as moléculas de DNA, tá? Normais, duas camadas em dupla hélice, tá? Estrutura que você tem convencionalmente na molécula de DNA. Agora, em células apópticas, ou são células que estão em processo de degeneração, tá? Nós temos aqui, ó, o DNA fragmentado, tá? Então, isso mostra pra gente que algumas técnicas podem danificar o DNA, tá? E esses danos vão poder ser visualizados aqui no ensaio do cometa. Os nucleóides, eles vão ser classificados em 5 tipos diferentes, tá? Classe 0, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Classe 0 não tem dano, classe 1, dano pequeno, classe 2, dano médio, classe 3, grande dano e classe 4, o máximo do dano. Os resultados foram submetidos a testes estatísticos,
tá? Então, esse aqui é o resultado final que a gente vê no teste do ensaio do cometa. Nucleóide é essa estrutura, tá? Arredondada. E aqui nós vemos nucleóides de que pertencem a várias classes diferentes, tá? Aqui, classe 0, é apenas aqui a esfera nucleóide, tá? Então não tem dano aqui. Classe 1, o nucleóide tem pouco dano. Classe 2, o nucleóide já tem médio dano. Classe 3, ele já tem grande dano. E classe 4, que é o dano máximo, tá? Outras imagens mostrando o resultado final do teste do ensaio do cometa. Vão ser esses nucleóides que a gente vai classificá-los, tá? Em classe 0, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, tá? Essas classes, elas mostram pra gente a existência de danos, tá? De danos progressivos, tá? Então, nós temos aqui classe 0, onde não tem dano. Classe 1 tem pouco dano. Classe 2 tem médio dano. Classe 3 tem grande danos. E classe 4 tem o máximo dano. Outras imagens do ensaio do cometa, os nucleóides de várias classes diferentes. Então, nós pegamos a lâmina apresentando essa enorme quantidade de nucleóides, tá? Observamos ali no microscópio e vamos fazer a contagem dele para depois fazer os testes estatísticos, tá? Então, nós observamos e classificamos eles em 0, 1, 2, 3 e 4. O 1, o 2, o 4, tá? 2, 1. Esse aqui é uma tabela mostrando os resultados finais dessa pesquisa. Tabela 1, ensaio do cometa in vitro após a exposição aguda das células leucocitária às diferentes concentrações do extrato do Ilês paraguariensis, tá? Então, temos a concentração do extrato que foi utilizado aqui, o Ilês paranaguariensis 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10% e a solução salina. Tá? E o parâmetro que está sendo mostrado aqui nessa tabela é o índice de danos, que é o ID. Tá? 18, 25, 32, 45 e 60. Então, aqui a gente vê ó, o asterisco, tá? Nós vemos um índice elevado de danos e ainda estatisticamente significativo. Ok? Outra tabela. Essa tabela 2 é o ensaio cometa in vivo em leucócitos do sangue periférico de ratos, o INSTA, após a exposição aguda e subcrônica dos diferentes estratos aquosos de Ilês paraguariensis. Então, o ensaio in vivo do cometa in vivo após a exposição aguda e após a exposição subcrônica. Foi calculado estatisticamente, tá? Foi feito o teste de Kruskal-Wallis, onde nós obtivemos o valor de 7,22 e 14,75. E depois é feita uma correlação para ver se esses valores são significativos estatisticamente ou não. E aqui na exposição crônica, que foi tratado com 14 dias de extratos, esse valor foi significativamente, estatisticamente significativo. Tabela 3. Ensaio cometa in vivo em leucócitos do sangue periférico de ratos INSTA após a exposição subcrônica dos diferentes extratos aquosos de Ilês paranaguensis, tá? Então aqui ó, são grupos e aqui verifica o valor se é significativo ou não. Grupo
grupos. Nessa técnica, nesse teste que a gente faz, nesse teste estatístico, há uma correlação que a gente faz entre os grupos para poder detectar se é significativamente, estatisticamente significativo. Então vamos ter, grupos relacionados um com os outros, tá? E pelo resultado final, tem grupo que foi, sim, muito significativo a diferença. Então isso aqui significa que eles são muito importantes e que realmente os danos são significativos, tá? E esse daqui foi toda essa relação entre os diferentes grupos após os 14 dias de administração consecutiva, tá? Essa aqui é a última tabela que eu vou mostrar para vocês, tá? Valores de parâmetros que podem ser obtidos. Então, não é necessário apenas ser a nossa visualização do cometa, né? Classificá-lo em 1, em 0, 1, 2, 3 e 4. Tem outros parâmetros que a gente pode avaliar quando a gente faz o cometa, o ensaio do cometa. A gente pode fazer o teste estatístico para saber se é significativo ou não aquelas alterações. E a gente pode também avaliar, olha, a área do cometa, a intensidade média do cometa, a área da cabeça, a intensidade média da cauda do cometa, o comprimento da cauda, o momento da cauda, a porcentagem de danos e a intensidade média da cauda, tá? E aqui os diferentes grupos, controle, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Eu só coloquei aqui 4 grupos, tá? Controle, a área do cometa foi de 353 no controle para 433 no grupo 2, 573 no grupo 3 e 657 no grupo 4. Tá? Então, a área do cometa modificou-se bastante. O comprimento da cauda, outro índice que também foi muito modificado. De 0,53 no controle, foi para 13,95 no grupo 2, de 23,8 no grupo 3 e de 27,51 no grupo 4. Tá? Outro aspecto que também ocorreu modificação é na porcentagem de danos do DNA. Foi de 7,75 no controle para 26,16, 43,23 e 49,92 no grupo 4. Tá? E por último, tá? Esse também foi bastante alterado, esse parâmetro foi a intensidade média da cauda. Foi de 33,66 no grupo controle para 49,54 no grupo 2, 53,28 no grupo 3 e 58,57 no grupo 4, tá? O que a gente chega no final, né, dessa pesquisa, tá, em nível de genotoxicidade? Nós percebemos que o extrato que foi utilizado durante os 14 dias se mostrou-se muito genotóxico. Tá? Então, ele realmente pode causar danos na molécula de DNA. Na próxima aula, eu vou falar para vocês exemplos desses danos na molécula de DNA, mas já danos que foram fixados mesmos e que surgiram com isso as mutações. Obrigada.